castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, né? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão André já repassou aí os avisos, né? Entre eles aí o pastor continua lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Estará ministrando também lá hoje os estudos pela manhã e à noite. Que o Senhor esteja abençoando no seu retorno e continue também nos fortalecendo, abençoando aqui nesta manhã. Reforçando também a questão da Assembleia, né, do dia 23, a questão do dia 25, essa questão do empréstimo, principalmente, né, o Conselho tem vislumbrado uma obra que vai requerer um custo um pouco mais elevado, então esta Assembleia também incluirá essa permissão, né, da igreja para que, cumprindo, né, nossa Constituição da Igreja Presbiteriana, os seus artigos, o qual afirma, né, que o Conselho só pode deliberar sobre questões financeiras com a aquiescência, né, com a permissão dos seus membros. Então, nesse dia, os irmãos estarão aí também tomando a par do valor das prestações e do empenho que será aplicado com este recurso, se assim for aprovado. Que em tudo Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo. E nesta manhã, mais uma vez, estamos, né, com a graça de Deus, trazendo um pouco de um estudo bíblico sobre o livro desta manhã. Vamos estudar sobre o livro do reverendo Augusto Nicodemos, que é este livro aqui, fala sobre apóstolos. Nós não temos condições de estudá-lo, né, o livro todo nesta manhã, e por isso nós vamos trazer algumas partes, acreditando ser partes que nos trazem mais firmeza. Nós conhecemos e temos presenciado tantos, né, igrejas próximas utilizando, e até mesmo na televisão, essa questão de apóstolos, e vemos, né, biblicamente baseado no livro do reverendo Augusto. Então todo o estudo, né, as partes aqui que vão ser lidas foram retiradas deste livro, e que nós possamos então estar reconhecendo, né, acima de tudo, o que devemos fazer e como devemos seguir, e qual realmente a questão de nome, né, embora seja apenas uma mudança de nome, mas vamos ver o quanto ela traz significados importantes, e ela altera, né, a questão do sentido bíblico, a questão daquilo que o Senhor realmente determinou para cada um de nós. Eu convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias em Mateus. Mateus, vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar me acompanhando. Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Este estudo traz essa reflexão sobre apóstolos, verdade bíblica sobre este nome. E aqui em Mateus, podemos dizer que traz ali o início e o chamado, a escolha, né? O capítulo aí diz a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. E diz assim a palavra de Deus: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu.
Vamos estar orando, irmãos, que o Senhor continue, nos abençoando e nos guiando para que em toda a sua palavra, em todo o seu estudo, a verdade bíblica ela seja exposta, de acordo com aquilo que o Senhor instruiu, de acordo com a vontade do Senhor, entendendo que nós, qualquer um de nós, não podemos mudar, alterar nada daquilo que o Senhor instruiu. A sua verdade não deve ser alterada. E isso inclui a exposição da sua palavra. Nunca devemos falar aquilo que o Senhor não falou e nunca devemos proibir aquilo que o Senhor não proibiu, mas que devemos ser fiéis à tua palavra, e a palavra do Senhor é a verdade. Oremos mais uma vez nessa manhã. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos por cada um irmão aqui presente nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui pela Tua graça e a Tua misericórdia. Que mais uma vez neste estudo da Tua palavra, baseado no livro do Teu irmão, reverendo Augusto Nicodemos, possamos, ó Pai, extrair da melhor forma aquilo que nos instrui a sermos coerentes sempre com a Tua palavra, a não duvidarmos, ó Pai, das instruções do Senhor e a Deus não procurar incrementar aquilo que o Senhor já o definiu, reconhecendo toda a nossa imperfeição como pecador, reconhecendo toda a nossa limitação, sempre física e espiritual, e reconhecendo, ó Pai, que a Tua palavra exige sempre o melhor. Clamamos ao Senhor a graça, a misericórdia do Teu amado Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, que o Senhor guie mais uma vez toda esta parte, e que não permita que usemos aquilo que a Tua palavra não afirma. E permita, ó Pai, que possamos extrair tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, realmente tem nos instruído e tem nos falado nesta manhã. Guie os nossos corações, guie-nos, ó Pai, para que possamos compreender da melhor forma a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Irmãos, nós, como já informamos, é um livro muito extenso. Ele tem aqui as suas 340 páginas aproximadamente. E claro, o nosso intuito não será, de expô-lo ou explicar todo o livro, mas só para os irmãos terem uma ideia, do livro em si. Ele traz a origem, o significado do termo apóstolos. Ele traz ali as suas aplicações no Velho Testamento, que não era apóstolos, mas ele traz a sequência do significado, ali no Velho e também depois no Novo Testamento, quando Jesus ali instrui ali, e ali então Jesus dá o nome, o significado aplicável a esse termo apóstolos. O livro traz, então, explicações, sobre quantas vezes, inúmeras vezes, este termo apóstolos foi utilizado no contexto bíblico, e ele traz ali a questão de alguns textos que, às vezes, fogem à nossa compreensão. Então, ele instrui ali, ele traz ali informações de vários autores, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, sobre uma melhor compreensão destes textos bíblicos. Após trazer esse relato, ele nos afirma, então ele nos traz as ideias desses homens e dessas pessoas, principalmente das igrejas neopentecostais, que se utilizam então desse termo apóstolos, e ele traz ali a origem ali dos Estados Unidos, a origem ali da identidade dessas religiões, desses pessoas que utilizam este nome e que o fazem ali com uma visão errada sobre o termo e sobre as suas implicações. E aí o livro nos mostra como essas implicações no termo e na sua origem, elas interferem na doutrina desses irmãos. Então eles falam ali, trabalham muito com revelação, eles trabalham ali com uma autoridade que Cristo lhes dá, que eles são os novos instrumentos de Cristo, e eles trazem ali de que a igreja sem apóstolos não é igreja, que a continuidade da igreja de Cristo se faz somente com apóstolos.
Isso, irmãos, é um breve relato, e no final do livro ele explica o porquê devemos combater e o porquê nós, Igreja Presbiteriana, Igreja Reformada, não aceitamos essa terminologia e compreendamos, nesta manhã um pouco, o porquê não façamos dessa forma. Isso quer dizer que nosso estudo nesta manhã será concentrado na origem e o significado, e veremos alguns textos que nos induzem, muitas vezes, e induziram essas pessoas, não podemos julgar aqui se intencionalmente ou não, mas a utilizarem erroneamente esse termo apóstolos. E para início, nós podemos ver que este texto de Mateus, ele já não demonstra que o termo apóstolos, é um chamado direto de Cristo. Nós podemos entender que todos nós fomos chamados por Cristo. Sim. Nós somos escolhidos pela graça, somos esses que fomos impactados pela graça de Deus. Mas o que é importante em trazer aqui nessa centralidade é que aqui é um termo específico, numa ocasião, num momento específico e dentro de uma finalidade específica. Por isso nós temos que ter essa ideia do que é o apóstolo, do significado deste termo apóstolos. Trazendo algumas referências estatísticas aqui extraídas do livro, ele diz assim que o termo apóstolo ele ocorre 81 vezes, no texto grego do Novo Testamento. E aí aqui traz aí vários livros, como Lucas, ocorrências também nas cartas de Paulo, Apocalipse, 2 Pedro, 1 Pedro, Mateus. Então, em vários momentos do Novo Testamento, este termo apóstolo ele é utilizado. Nós podemos ver também que este termo, aqui no Brasil, ele vem sendo utilizado ali a partir de 1970, ali quando surgem ali as primeiras igrejas, no sentidos neotestamentárias, neopentecostais, que eles afirmam, então eles apossam dessa nomenclatura apóstolos. Agora eu pergunto à igreja que refletimos, a mudança de nome interfere no seu significado? Podemos dizer que apóstolos, no sentido aqui inicial é chamado. Podemos dizer que todos somos chamados, mas o seu significado ele interfere na nossa compreensão do que realmente é um apóstolo e no que realmente este apóstolo foi definido por Cristo. Os irmãos entendem que sim ou que não? Podem responder, irmãos. Estão aí olhando. Há uma perspectiva de que apenas uma mudança de nome ou é algo realmente que interfere no seu significado? Oi? Só mudança de nome interfere no seu significado? Não entendi? O mesmo significado do nome em si. Mais alguém? O senhor Josué já expôs ali. Romar, quem fala?
Sim. Irmãos, nós temos aqui, né, a questão da nomenclatura e, embora nós podemos dizer que o Senhor ele fez assim diversos nomes, né, utilizando assim, mas neste caso específico, quando ele diz apóstolos, ele refere a uma exclusividade. Ele refere-se a um grupo literalmente específico. Então, nós não podemos utilizar apóstolos no sentido de liderança. E nós vamos ver aqui, aos nosso estudo, no sentido apóstolo de enviados, chamados, que é uma outra interpretação, né? Podemos dizer assim que a Bíblia tem essa aparente no sentido de que essa instrui, relacionando este nome. Isso porque nós temos uma dificuldade do grego de trazer várias, né, na tradução para a nossa língua, ou as traduções, encontrar realmente palavras, e até mesmo Paulo utilizou algumas palavras em vários sentidos, como o senhor Josué falou, né? Às vezes ele queria falar apóstolo como apóstolo mesmo, mas às vezes ele queria falar apóstolo como chamados, como enviados. E essa é uma dificuldade nossa, no nosso contexto hoje. E cremos que pode-se dizer que essa seja uma dificuldade desses amados irmãos, talvez ali, nesse sentido. Mas no sentido de que nós podemos ver futuramente, ao utilizarmos este contexto de apóstolo, eles utilizam e subtraem dessa mensagem aquilo que não está previsto, aquilo que não está escrito. Ao utilizarmos nesse capítulo 10, desses versículos de 1 a 4, há alguma dúvida de quem são os apóstolos? Há margem aqui para que tenham outros apóstolos? Não. Nesses versículos aqui de 1 a 4, não. Tendo chamado os seus, 12. 12 na Bíblia é sinal de completude. Então, ele chama assim, seus 12 discípulos. E aqui nós vemos as questões dos nomes. Ele não chama apóstolos, ele chama discípulos, né? E aí nós vamos ver futuramente essa relação de apóstolos e discípulos. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós temos que ver que esse termo apóstolos, ele se inicia, ou ele tem a sua linguagem, a sua expressão apenas no Novo Testamento? Não. Se nós formos vermos, né, no Antigo Testamento, no significado do mundo grego, já existia essa terminologia apóstolos. Então, apóstolos é uma palavra, né, criada e que já tem a sua existência desde o Antigo Testamento, e que ela então é utilizada, né, de uma forma, de um contexto específico no Novo Testamento, mas ao mesmo tempo ela é utilizada em outras maneiras. Então o correto aqui que nós podemos dizer é que a terminologia apóstolos, ela no sentido de ser enviado, chamado, ela não é uma terminologia incorreta. Ela é uma terminologia que pode ser usada. Agora, apóstolos, no sentido ofício, no sentido aqueles que o Senhor os chamou para um fim específico, uma finalidade específica, ela não pode ser utilizada. Eu estou falando assim bem tranquilamente para os irmãos, e se os irmãos tiverem algo diferente, podem estar levantando a mão, porque temos que entender realmente essa diferença. A diferença não está no escrito do nome, ou na palavra do nome apóstolos, mas a diferença está como eles utilizam esta palavra no seu origem, no seu ofício, na sua finalidade. Como nós dizemos aqui, às vezes o Senhor e a própria Escritura utiliza este termo apóstolo, ou vários outros termos, com significados diferentes. Aí que mostra a ideia de que temos que atentar exclusivamente ali para o texto. E aí nós podemos ler, os irmãos podem estar abrindo suas Bíblias também, em Lucas 6, capítulo 13. Nós vamos estar lendo alguns textos nesta manhã, os irmãos podem estar aí
atentos quanto a essa leitura. Lucas 6, capítulo 13. Capítulo 6, versículo 13. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar me acompanhando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, nós estamos vendo aqui a relação já de discípulos e apóstolos. E, novamente, a palavra tem aqui, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles. Então, irmãos, vai mostrando no contexto que nós vamos estar vendo, que, embora a terminologia seja antiga, a terminologia no Antigo Testamento, ela é daqueles enviados, não é a nossa ideia passar aqui, mas só para os irmãos terem ideia, no Antigo Testamento, o termo apóstolos era enviado para a carga, navios. Quando os navios iam fazer entregas, os povos antigos, então, eles terminavam aquela terminologia como apóstolos, que eram, o navio está sendo enviado, as pessoas estão sendo enviadas. Então, essa origem do Velho Testamento é de que enviar, mandar as pessoas, Por isso que nós temos que ter essa definição bem clara no nosso sentido, porque se nós olharmos nesse sentido, o missionário, o evangelista, ele é um apóstolo? Ele é enviado? Sim, mas no sentido de que enviar, no sentido de estar sendo enviado. Mas para não ter dúvida nessa compreensão, nós devemos chamá-los então de evangelistas, de missionários, para trazer para talvez aqueles que não compreendem, ou até mesmo nessa difusão que existe hoje do termo apóstolos, essa compreensão de distinguir o que é o verdadeiro apóstolo, chamado específico como ofício, deste ato e dessa questão de ser enviados, de ser chamados ali por Cristo. Então, irmãos, a ideia é que são enviados pelo próprio Deus. A ideia aqui é que o apóstolo, no sentido ofício, ele foi chamado especificamente e de uma maneira visualmente pelo próprio Jesus Cristo. Nós somos chamados, o evangelista é chamado, somos enviados, fomos escolhidos pessoalmente, visualmente por Jesus Cristo? Não. Por isso, irmãos, nós temos que ter essa compreensão do termo ofício. Por que ofício? Porque ofício é uma designação de um cargo, de uma situação que essa pessoa é embutida por Cristo. Nós temos aqui presbíteros. Presbíteros foram escolhidos pela igreja. Todos são presbíteros? Não. Mas todos são chamados, são salvos, cremos no sentido bíblico, estamos como igreja num só corpo, podemos pregar, fazemos todas as nossas atribuições bíblicas, mas há uma especificação. Então, essa é a diferença, irmãos, quando falo assim de ofício. Ofício é algo literalmente específico, é algo para uma função, para uma finalidade, é algo que foi embutido ou incluído ali somente para aquela função. Alguma colocação, irmãos? Alguma questão que os irmãos querem colocar? Fica à vontade. Espera aí, só o Sérgio então. Sim, nós temos a relação dos chamados. Então, essas são algumas diferenças e aplicações que nós vamos estar vendo até o final aqui deste estudo, sobre as características, deste chamado específico, que é feito somente por Cristo para aqueles.
Por isso que hoje, se nós usarmos no sentido ofício, e é isso que nós devemos ter aqui bem claro, desde o início ao final, o termo apóstolos, ele é um termo errado, um termo não bíblico, e um termo que contraria a palavra de Deus, no sentido de termos chamados ofícios, né, de pessoas como apóstolos, porque eles não foram chamados por Cristo diretamente. Eles podem ser ali pessoas escolhidas para estar como liderança à frente, mas aí nós também vamos ver que este ofício, o próprio Senhor instruiu as outras características, os outros nomes destes ofícios que devem ser relatados. André Lino, queria falar? Como o senhor José falou, ele usa vários nomes para algo específico. Aí ele distingue discípulos de apóstolos. Porque aí nós vamos ver em outros textos que ele fala, vocês são os meus discípulos. E aí ele abrange a palavra discípulos para todos os salvos. Primeiro ele chama os discípulos, e esses discípulos ele traz a terminologia de apóstolos. Ele liga discípulos com apóstolos. Ele especifica, discípulos são igual a apóstolos. Depois ele usa discípulos e ele fala, esses discípulos são iguais a todos os crentes. Essas são algumas características das traduções. E por isso talvez fica um pouco difícil de nós ouvirmos e entendermos essa questão dos apóstolos, né? Principalmente para termos a firmeza de como não devemos utilizá-los, né? No sentido de como é a sua aplicação. Então, a Bíblia ela traz essa variedade de nomes, mas com significados diferentes em determinados pontos. E aí é preciso sempre olhar e compreender realmente o contexto ali daquele momento. Vamos estar olhando ali Jeremias, capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. O que isso quer nos trazer, irmãos? Quem que eram os chamados por Cristo diretamente no Antigo Testamento? Profetas. Os profetas foram chamados especificamente por Cristo no Antigo Testamento. O que a compreensão completa, né, podemos dizer, estrutura, né? Quando nós olhamos a criação, Deus fez tudo no seu devido lugar. E a Bíblia ela traz essa sequência, né, de como o Senhor foi distribuindo a sua igreja e de como ele foi instruindo aqueles que devem estar e como devem estar à frente da sua igreja. Isso nos quer dizer, irmãos, que ao tentarmos compreender corretamente esses termos apóstolos, no sentido ofício, nós temos que entender que o Senhor organizou a sua estrutura. E nós podemos pensar aqui agora em sã consciência. O Senhor organizou a sua estrutura. Nós podemos falar aqui hoje, né? Quem sabe hoje, 2024, podemos chegar e falar, não, vamos mudar, é novo, vamos mudar o nome, vamos mudar a estrutura, porque a estrutura não atende mais aos dias atuais, a estrutura não é coerente com o nosso século. E ao mudarmos, irmãos, essa terminologia para o sentido ofício, é isso que fazemos, é isso que essas pessoas fazem. Elas dizem que a estrutura que Deus criou não é uma estrutura correta,
é uma estrutura que tem que ser mudada. Então elas dizem que Deus não é perfeito. Ela diz que Deus não conhece, né, o nosso tempo atual. Por isso, irmãos, que dentro desse ponto, embora pareça ser algo, como eu disse aqui, uma mudança de palavra, mas é algo estritamente perigoso. É algo que nós podemos dizer que essa mudança no sentido ofício utilizado hoje, é algo que afeta a palavra de Deus na sua mensagem. É algo que afeta a santidade de Deus. Por isso que nós devemos deixar aqui bem claro nesta manhã, essa questão de que o porquê não podemos aceitar ou concordar com essa terminologia hoje nos estudos do apóstolos de Cristo, aí, igrejas apostólicas e tantas coisas que se utilizam do nome apóstolos como ofício, porque elas vão contra a palavra de Deus. Se nós olharmos aqui, o livro traz vários textos do Antigo Testamento, e nós não vamos ter, não temos tempo para ler todos, mas este texto aqui que eu trouxe de Jeremias 1,4 é que fala assim, mostra o chamado específico dos profetas do Antigo Testamento. E quando nos chega no Novo Testamento, quem que é que o Senhor chama especificamente? São os apóstolos. Então os irmãos conseguem perceber a sequência de que o Senhor no Velho Testamento ele utiliza os profetas. Haviam irmãos crentes no Velho Testamento? Sim. Haviam várias pessoas que desenvolviam as atividades bíblicas ali do Velho Testamento? Sim. Mas todas foram chamadas diretamente por Cristo? Não. Então essa é uma característica essencial das funcionalidades daqueles requisitos chamados exclusivamente por Cristo. E nós podemos dizer então que os apóstolos do Novo Testamento, e ali a terminologia apóstolo no sentido ofício, ela é iniciada por Jesus Cristo, em Lucas 11, 49, os irmãos podem estar abrindo aí, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 49, e aí ele faz essa sequência, e diz assim, Lucas 11, 49, por isso, também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Então, o Senhor deixa claro essa sequência de que Ele os chamou ali para esse fim específico, nessa questão de ofício, literalmente os profetas, no Antigo Testamento, e após os apóstolos. Se nós olharmos também, a primeira vez utilizado ali, foi Jesus quem os chamou de apóstolos. Ele então os instrui e fala, vocês são meus apóstolos, vocês são meus chamados, para um fim específico, para algo específico. Irmãos, se nós olharmos aqui Efésios 2, 20, os irmãos podem abrir, alguém está lendo, por favor? Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o que? O fundamento. O que é um fundamento, irmãos? Se nós olharmos a estrutura da igreja, o alicerce, é a base. Então aqui, em Efésios, que nós queremos demonstrar para os irmãos dessa manhã, é que em todo o contexto bíblico, em vários textos aqui do Novo Testamento, o Senhor deixa claro essa estrutura sobre a base, sobre a origem, ali deste termo, no sentido de que devem ser utilizados e como eram utilizados. Então, irmãos, dentro disso nós não podemos ter dúvida de que essa terminologia apóstolos, como chamados de Cristo no sentido de liderança de ofício, ela não é bíblica. Porque
Os apóstolos de hoje são os fundamentos, chamados apóstolos, né? Eles são a base da Escritura. Eles continuam aquilo que Cristo iniciou. Por isso, irmãos, nós temos vários argumentos bíblicos de que não se deve, não se pode utilizar essa terminação, porque a Bíblia nos fundamenta isso. O fundamento é os profetas e os apóstolos. Eles são os fundamentos. Quer dizer que, a partir dele, a igreja começa, a igreja ela continua fazendo a obra de Cristo. Então, esses fundamentos, irmãos, eles estão ali específicos, de um modo específico. Efésios 3, versículo 5, os irmãos podem estar lendo também. Efésios capítulo 3, versículo 5. Efésios 3, versículo 5. A dúvida, a qual não foi revelado a outros homens, a não ser a esses homens da forma como foi feito, profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. Eu vou estar lendo aqui Judas 17, diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer nos trazer a total segurança, irmãos, de que a funcionalidade do apóstolo, no sentido do ofício, ela é exclusiva pelo chamado de Cristo. Nós podemos achar que entender que há diversas terminologias, diversos nomes, utilizados sim de maneiras diversas nas Escrituras, mas nós não podemos ter dúvida, ou se tivermos, estaremos indo contra as Escrituras, no sentido de que os apóstolos são chamados específicos de Cristo na sua oficialidade, na sua designação do seu ofício. Sim. Não. Seria o próprio Cristo. Seríamos, né? Vamos fazer uma figura de linguagem aqui, né? Alguma demonstração. Seria alguém estar aqui à frente chamando, pedindo o Andrelino para ler a Bíblia. E hoje não há essa possibilidade. Não. Hoje o Senhor nos fala através da palavra. E pode falar. Versículo de número 8, vem falar a respeito de Paulo, ou seja, dando a entender a respeito. Ou seja, Deus chamou os 12 primeiramente, e posteriormente, Paulo também conseguiu ver a Cristo, mas depois que ele foi ressuscitado. Vem falar o seguinte: afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido afora de tempo. Ou seja, também está trazendo a alusão que Paulo, embora não tinha sido citado, mas foi visto na ressurreição ali. Cristo antes de subir. Cristo foi visto também com relação a isso. E quando a
atribuição de ensino à igreja, e tem nós, presbíteros regentes, que estamos ali ajudando a pastorear a igreja e a reger a obra a qual Cristo tem nos confiado. Correto. Nós podemos ver, então, essas características. Eu vou apenas ler, e aqui traduzindo literalmente do livro, a palavra, então, aí, né, do reverendo Augusto Nicodemos. Ele vai resumindo essa questão toda que nós vimos até agora. Já que os apóstolos foram sucessores dos profetas do Antigo Testamento, não há, pois, hoje, possibilidade de haver apóstolo como os 12 e Paulo, pois eles foram recipientes e transmissores da revelação final de Deus para seu povo, que se encontra registrada no Novo Testamento. Primeira parte, então, irmãos, essencial é assim que nós queremos trazer deste estudo. Biblicamente, todo o contexto, né? Esse resumo aqui do reverendo Augusto, não há nenhuma possibilidade. Não há nenhuma possibilidade de sermos enganados, de sermos, podemos dizer assim, influenciados por essas terminologias no seu sentido apóstolo ofício, como foi descrito por Cristo desde o início. Porque Cristo definiu a sua estrutura. Cristo definiu como ocorreria. E Cristo, ele selou essa estrutura quando nos trouxe a sua palavra. Nós não temos hoje nenhuma revelação fora da Bíblia. Nós podemos ver que os apóstolos, eles trouxeram, eles revelavam, eles tinham aquele contato inicial, presencial com Cristo. Algo impossível de acontecer nos dias atuais, desde ali da ressurreição de Cristo e desde quando ele foi assunto ao céu. Então é um grupo específico, com uma finalidade específica, e não cabe ao homem, às ideias do homem, mudar ou adaptar aquilo que Deus criou. Biblicamente, em todo o seu contexto, não há condição de nós olharmos este termo, apóstolos, como ofício, como chamados de Cristo, como liderança, como fundamento. Porque o fundamento já se foi. O fundamento já foi feito. O fundamento já está pronto. E qual é esse fundamento? O fundamento é o cristianismo. O que é este fundamento? O fundamento é a palavra de Deus. O fundamento são os ensinos bíblicos, que são Jesus Cristo, sua ressurreição, morte, a salvação. Esses são os fundamentos que foram iniciados por quem? Os profetas anunciavam quem? Jesus. Os apóstolos anunciavam quem? Jesus. E nesse sentido eles deram o que precisava fazer e como fazer para anunciar esse Jesus Cristo. E hoje o que nós seguimos? O que foi nos ensinado, o que está descrito nas palavras de Cristo. E nós anunciamos Cristo, mas não dentro da nossa concepção ou da nossa visão, mas dentro daquilo que eles expuseram lá atrás, dentro daquilo que eles pregaram lá atrás. Então não há nova revelação, não há nova mensagem, não há um novo contexto. O que temos é a sequência dos nossos irmãos, a sequência daquilo que Cristo instruiu e estruturou, que foi a sequência dos profetas e a sequência dos apóstolos. O Emerson tinha levantado a mão?
É isso aí que o Emerson. O porquê, irmãos, é de pequenas coisas que surgem outros grandes problemas. E ao vermos essa ideia, né, e trazemos também este estudo aqui hoje, é para nós estarmos sempre refletindo sobre pequenas coisas que aparentam não ter nada a ver, que aparentam ser a mesma coisa, apóstolo, presbítero, bispo, tudo a mesma coisa, mas não é, né? Senhor Edson. É isso que eles fazem, né? Não há espaço, porque igual você falou, não, aparenta no sentido assim o nome, mas a estrutura e o que está dentro deste contexto é muito grave, né? Em 1 Coríntios. Ele realmente foi autorizado pelo Senhor Jesus através daquela visão. Então, por isso que ele usou aquele termo, com o que eu nasci fora do tempo. Mas ele era verdadeiro apóstolo, porque ele realmente teve a autorização direta do Senhor Jesus. Direto do Senhor Jesus. E isso que o senhor falou, nós não temos como estudar tudo aqui, mas o final deste contexto dessa mudança é exatamente esses pecados falados aqui pelos irmãos, né? Sou Edson, Emerson. É uma nova revelação, é uma nova doutrina, é um novo contexto bíblico. É como se a igreja começasse a surgir agora. E não sei se alguns irmãos já tiveram essa oportunidade, né? Se não tiver, não sei se tem esse livro ali, mas depois a gente pode ver. Se for ler esse livro todo, ele traz isso mesmo. A partir de 1970, e eu vou relatar aqui só um pouco, né? Este apóstolo é um nome em inglês, Heian, alguma coisa nesse sentido. Nosso inglês não é muito bom não, né? O português já não é, imagina o inglês, né? Mas no sentido, esse autor, esse rapaz, né? Ele diz que o evangelho não prosperou porque não tinha apóstolos. Ele diz que é a partir dos apóstolos que Cristo governa a sua igreja. Então ele reafirma que toda a doutrina entre a igreja primitiva e até 1970, ela ficou parada, porque não tinha apóstolos. Porque quem pode dar continuidade ao evangélico com o fundamento são os apóstolos. E não tendo apóstolos, não tem evangélico. E aí eles afirmam, então, começam a criar as suas doutrinas, os seus contextos, em cima deste fundamento novo, que é apóstolo, dizendo que a partir então, né, que o livro chama da nova geração de apóstolos, né, terceira ordem, que ele traz ali, né, a aplicação nesse sentido, ele traz essa questão de que como essas pessoas interpretam e a partir disso começam a criar e a expor novas doutrinas e novos fundamentos. Então, irmãos, é algo realmente grave. É algo realmente que, como foi falado aqui, devemos combater. Combater como? Com as Escrituras. Não precisa xingar, né? Brigar com os apóstolos lá, né? Os chamados apóstolos. Mas devemos expor que a Bíblia nos afirma que eles estão errados na sua forma de ver o cristianismo, se intencionalmente ou não. Isso não cabe a nós verificarmos, o coração do homem é só Deus, mas o que nós devemos ter a certeza é de que diversas pessoas têm sido instruídas e têm sido expostas a esse evangelho, podemos dizer assim, mentiroso. Esse evangelho traz mentiras bíblicas com uma aparência de normalidade, com uma aparência de que está tudo bem. Nós podemos então, irmãos, partir então agora para o nosso segundo ponto, que vai ser aqui que vamos encerrar. Então vão ser somente desses dois pontos. O primeiro,
alguma dúvida, irmão, dos termos apóstolos, da sua origem, do seu significado e dessa estrutura, e de que não podemos mudar este termo no seu significado original, porque realmente é algo que não tem nenhum embasamento bíblico e nenhuma condição humana atual de sermos chamados ou de serem chamados novos apóstolos. Romar? Temos que verificar, por isso que a gente sempre precisa olharmos, né, e aprofundarmos do conhecimento bíblico. Existem pequenas mudanças, como eu falo, irmãos, que aparentam, demonstram que são inofensivas. Por isso que nós não somos, né, inimigos das mudanças, entendemos o nosso século, o nosso tempo, mas é preciso ver aquelas mudanças que afetam aquilo que Cristo diz, né? E quando a mudança afeta o que Cristo diz, nós não devemos segui-los. E quando for, né, uma mudança que é adaptável, nós devemos e podemos segui-los. Ronaldo. Vou abrir Atos, irmãos, 1, 21 e 22, eu vou ir, porque o nosso tempo já está indo ali, então vou estar lendo aqui com os irmãos. Atos 1, 21 a 22, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Entra um pouco dentro do contexto que o Alan já leu em 1 Coríntios. Por que temos Paulo como apóstolo? E vejam aqui o versículo 1. É necessário. É facultativo? Não. É necessário. É uma expressão, é uma definição de que aqui o contexto, né, só para os irmãos estarem aí em Atos, é a escolha dos apóstolos, né, do discípulo, que aqui estaria saindo Judas, traidor, e eles estariam escolhendo aquele ali que estaria completando ali, então, o número de discípulos, e aí, apóstolos. Então, aqui, para fazer essa escolha, irmãos, dentro aqui da ofício de apóstolos, é como se nós tivéssemos aqui hoje alguns critérios para serem presbíteros, né? Como o pastor falou lá em Timóteo. E então, nós temos aqui algo bem mais específico ainda. Olha, para ser apóstolo, tem que ter isso. Isso é o quê? Tem que ter visto a Cristo pessoalmente, foi o que a Lucinéia falou, tem que ter tido ali aquele chamado específico,
tem que ter estado com Cristo e tem que ser chamado por Cristo, porque várias pessoas estiveram com Cristo. Nós temos aqui relatos, né, que mais ou menos 500 pessoas avistaram a Cristo antes dele ser assunto ao céu. Bíblico, né, um relato. Mas todos esses 500 foram chamados ou eram apóstolos? Não. Então, não bastava apenas ter visto, estado com Cristo, mas então ter sido chamado literalmente por Cristo. E aí tem a outra definição, que é: sofreu intensamente por Cristo. Os apóstolos, irmãos, foram literalmente perseguidos. Os apóstolos sofreram. E só para continuarmos aqui, né, nessas ideias, e nós não vamos entrar no mérito muito assim, mas olha só, o texto que nós lemos foi Mateus 10, de 1 a 4. Eu continuo lendo alguns versículos seguintes aí de Mateus 10. O versículo 5 diz assim, ó: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque o digno é o trabalhador do seu alimento. É como, irmãos, se nós perguntássemos, quem sabe, para esses denominados apóstolos de hoje: quer ter nada? Quer largar todos os seus recursos? Quer viver com aquilo que o Senhor vai prover dia após dia? Irmãos, esse chamado de apostólico não é algo fácil para nós, no sentido, né, esse chamado que os apóstolos tiveram. Aqui está falando: negue-se tudo. Negue-se aquilo que você acha que importa, negue-se aquilo que você acha que é importante, porque o que importa é Cristo. Então, irmãos, não é um chamado realizado para todas as pessoas, para algumas pessoas, um chamado especial para 12, e ali nós vemos depois Paulo. Um chamado estritamente específico, como eu disse aqui no início, uma finalidade totalmente específica, algo que somente Deus sabe, conhece, algo escolhido por Deus, literalmente no sentido face a face. Mas não era algo fácil. Quem hoje aqui quer sofrer, irmãos? Nós não gostamos de sofrer. Quem hoje quer passar por todas as dificuldades que existem, de perseguição, de dor, prisão? Quem quer saber o que é que vai comer amanhã? Nós queremos prover das melhores coisas. Nós vivemos num mundo hoje que nos oferece tantas coisas, dessa provisão, e por isso que o Senhor chama ali, porque Ele fala: olha, a minha segurança, né, e podemos ver depois, né, tua graça me basta, mas a segurança que vocês têm para esse chamado é Cristo. E por isso vão e façam tudo isso, porque eu estarei com vocês, é o que fala ali depois, né, vai seguindo depois. Então, irmãos, até aí nós paramos bem, podemos dizer assim. Mas agora vamos lá, algumas passagens utilizadas para justificar o que eles chamam aí da terceira geração de apóstolos, né, que vieram após a escolha dos apóstolos de Cristo. Os irmãos podem abrir em Atos 14, versículo 14. Atos 14, versículo 14. Podem ler aí quem encontrar. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Barnabé era apóstolo?
Barnabé era apóstolo de Cristo no sentido ofício? Não. Né? E aí, então, eu estou falando aqui algumas passagens, alguns textos, né? Tem vários outros, tem Gálatas 1,19, 1 Coríntios 15, 17, 1 Colossenses 4, 6, 9, onde é dada essa terminologia de apóstolos, a Apolo, a Antrônico, a Júnios. Nós temos ali, então, vários textos que os irmãos podem abrir depois, Romanos 16. Abram também Romanos 16, versículo 7. Como explicar esse texto, então? Há uma questão de o que o senhor Josué falou, no sentido de que há vários momentos que a Bíblia ela utiliza os nomes, mas com seus significados diferentes. Nesse termo aqui, o apóstolo não quer dizer apóstolo ofício, não quer dizer um apóstolo no sentido chamado específico com a finalidade específica. Hã? Não. Hã? Aqui, ó, tendo chamado, vamos lá, capítulo 10. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Esses eram os 12. Saiu Judas, entrou Paulo. Não, Matias era para ser escolhido. Matias e Paulo estavam na dúvida, né? Quem que ia ser escolhido? E aí foi escolhido Paulo. Não, Matias. Não, mas na verdade nós contamos ali Paulo, como ficou os 12 apóstolos, né? E Matias foi escolhido? Eu não estou lembrando aqui agora. Eu li só Paulo. Vamos lá, 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Foi Atos que eu li, né? Eu achei que eu confundi então, irmão. Achei que foi Paulo que foi escolhido. Então vamos lá. Então eu errei aqui. Está em Atos. Atos. Foi Atos 21, né? Que eu li. Eu sei. Cadê? Atos 1. Foi nas escolhas. É Atos 1. A escolha de Matias, isso mesmo. Ó. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Correto, irmãos. Então é Matias e Paulo. Então são os 13. Então, mas Barnabé não fazia parte desse grupo chamado. Entendeu? Qual o verso 14? Então, é o que eu li. Isso. É isso que eu estou explicando. Embora tenha esse contexto chamando Barnabé de apóstolo, nesse contexto Barnabé não é apóstolo ofício. Ele é apóstolo no outro significado. Então nós temos aqui 13, né, que é Matias. Estou esquecendo de Matias aqui. Mas nós podemos dizer que mais Paulo que ficou ali, né, na todo o seu desempenho. Mas nós podemos dizer, então, irmãos, que são esses 13. Embora aqui, ó, esteja falando aqui, ó, Atos 14, ouvindo isso do apóstolo Barnabé e Paulo. Barnabé não é apóstolo. Isso que eu estou falando é o sentido de que alguns versículos, eles nos dão essa ideia de que haviam outros. Não, em Romanos 16, 7 também diz, né? Os apóstolos aqui, Antrônio e Júnios, mas é o que nós podemos ver dentro dessa explicação aqui, né, do reverendo Augusto Nicodemos, e estudando todas as escrituras, né? Essas pessoas, irmãos, viram Cristo frente a frente? Essas pessoas foram chamadas literalmente por Cristo, no modo específico. Por isso eles não são apóstolos.
no sentido ofício. Por isso eles não podem ser apóstolos. Por isso que nós podemos ver que, embora hajam aqui diversas passagens que nos dão a entender isso, mas nós temos que ter a convicção e a compreensão de todo. E aí o que nós vamos entrar, então, é no contexto do estudo daquilo que a Bíblia está nos falando ali naquele contexto. Nós podemos ver aqui que a palavra apóstolo aqui, ela traz no sentido de que enviado, daquele que é trabalhador, daquele que faz a obra de Cristo. Vamos de novo, Atos 14, 14. Que foi que nós lemos, né? Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé, rasgando as suas vestes, soltaram para o meio da multidão, clamando. O que eles estavam fazendo aqui? Estavam pregando, estavam ensinando. Aqui o contexto, então, irmãos, utilizado também como apóstolos, é esse, no que é o chamado, né, naquele enviado. É como se nós tivéssemos os nossos irmãos evangelistas, missionários, estavam ensinando, pregando. Há essa dificuldade? Mas se nós formos, né, entrar num estudo mais detalhado, nós vamos ver que Paulo, ele utilizou diversos conceitos, nomes, né, escritos em hebraico, aí nós podemos dizer, né, apóstolos em hebraico, para várias definições. Isso ele fez só com apóstolos? Não. Tem hora que ele fez com bispos, presbíteros, ele fez com idoso. Ele foi dando referências que cada um tinha um significado em contextos diferentes. Mas ele utilizou a mesma terminologia. Isso é visível quando se aprofunda aí no contexto grego, né? Na questão ali do hebraico, na questão de que tudo o que foi muitas vezes transmitido, ele precisa ser olhado ali dentro do seu contexto e dentro da sua funcionalidade. Mas, acima de tudo, há dúvida pelos versículos e textos passados sobre a origem e a definição de apóstolos? Não há. Biblicamente não há. Então, a partir daí, nós podemos olhar estes textos e pensarmos e verificarmos o que realmente quer nos falar. E só para encerrar, irmãos, mais um texto que é muito utilizado. Este é muito utilizado. 1 Coríntios 12. Primeiro Coríntios 12, 28. Podemos ler? 1 Coríntios 12, versículo 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Quem apóstolo é dom? O que os irmãos? Não. Mas ele está aqui no contexto, né, dos dons espirituais. E aí, por isso que, dentro desse segundo ponto, o primeiro ponto foi claro, deixando o significado, a origem dos termos, da significado dos apóstolos. E agora, este segundo ponto, ele nos traz alguns textos que precisam de maior cuidado na sua interpretação como um todo. Que eles utilizam o termo apóstolos, mas que na seu significado dentro do contexto bíblico todo, eles não se identificam aqui como apóstolos de Cristo no seu ofício. Apóstolos aqui, dentro deste contexto, há uma explicação detalhada de todos esses versículos, né? Então, esse texto, quem puder ler o livro, no livro tem todas essas explicações mais detalhadas desses versículos aqui, desse contexto, mas não era o nosso objetivo em si para esta manhã. Mas apenas uma ideia, esse sentido aqui apostólico, né, desse sentido desse ofício, quer dizer que todo chamado,
Todo dom se inicia em Cristo. E por isso que faz referências aqui ao apóstolos, né? Como o fundamento. A partir do fundamento, né? A partir deste que é o início de tudo, que é a base de tudo, o Senhor os conduzirá e os chamar no ofício de Cristo. E aí depois nos outros ele vem trazendo ali os dons espirituais, né? Podemos dizer que os dons são dados por Deus e utilizados na sua igreja, utilizado para a sua obra, utilizado então para o reino de Deus. Então Deus capacita cada um de nós com dons espirituais. E nesse contexto aqui, né, nesse sentido de apóstolos, não quer dizer que apóstolos aqui são aqueles que foram chamados pelo ofício de Cristo. Senão, hoje teríamos apóstolos, porque a cada irmão que se converte, o Senhor então os capacita ali com um dom para servir na igreja. Então, apóstolos não é dom. O termo aqui ele é usado, né, compreendido pelos, podemos dizer aí, estudiosos da Bíblia no sentido mais aprofundado, que ele é utilizado então como a origem. E ele traz ali também Filipenses, né? Filipenses 4:11 fala também dos dons ali. E ele então utiliza também o termo apóstolos. Então ele traz ali que essa significância ali deste termo é essa questão da utilização do termo apóstolos no sentido de enviado, no sentido daquele que é apóstolo, aquele que vai, prega, aquele que testemunha a palavra de Deus. E nesse sentido do início dos dons espirituais é aquele que todo dom, que tudo a base está em Cristo. E aí Cristo mostra a sua base a partir dos profetas e a partir dos apóstolos. Amém, irmãos? Alguma dúvida, colocação?